Quando a gente mergulha no livro de Juízes e faz uma leitura como a de hoje, a gente faz algumas perguntas, né? Por que estamos estudando o livro de Juízes? É um texto que a gente parece que não consegue ler, parece que não consegue captar poucas coisas, né? Na primeira leitura, assim. Mas vários livros da Bíblia, quase não todos os livros da Bíblia, você vai encontrar aplicação e você vai encontrar ajuda, socorro, exortação para aquilo que nós precisamos viver hoje. E nós vamos entender a realidade da humanidade no nosso meio. E o livro de Juízes é um dos livros mais dramáticos, né? É um dos livros mais intensos, muitas ações, um período muito grande, um dos períodos maiores que tem um livro que narra a respeito da história da nação de Israel. Mais ou menos 400 a 450 anos de história, de tempo que o livro de Juízes relata. É um período que não havia rei. A nação de Israel saiu do Egito, Josué conquistou a terra, colocou as 12 tribos, e eles viveram esse período governados por eles mesmos. Então, eram os levitas, sacerdotes, capacitando as famílias, para as famílias capacitarem os filhos, e para viverem a sociedade em harmonia, de acordo com a palavra de Deus. Então, não eram os sacerdotes e levitas não exerciam uma liderança sobre eles. Eles eram capacitadores, eles eram ajudadores da nação de Israel entender a vontade de Deus e servir a Deus dentro da sua família, em comunidade. Então, eles celebravam a Deus, os sacerdotes encorajavam, as festas uniam o povo. Então, não tinha uma opressão, eles não gastavam dinheiro mantendo um palácio, mantendo um reino. Eles só tinham que contribuir nas festas com aquilo que era pedido, então, com as primícias da colheita, os sacrifícios que também alimentavam os sacerdotes, e eles deveriam cuidar, então, dos levitas sacerdotes, porque os levitas sacerdotes não tinham nenhuma propriedade, eles não tinham outro trabalho a não ser servir as famílias da nação de Israel. Então, é um período que deveria ser um período áureo da nação de Israel, deveria ser um período muito bonito, mas aí vai surgir os ciclos de falhas. Se lembram como que são esses ciclos? É sossego, safadeza, servidão, eles ficavam servindo a outros povos que invadiam eles, aí eles clamavam a Deus, então tinha a súplica, e depois da súplica Deus levantava um homem, uma mulher, para os salvar. E aí eles tinham sossego. Mas passava-se uma geração, morria o juiz, eles voltavam novamente a se desviar de Deus, abandonar a Deus, seguir outros deuses dos povos que estavam ao redor, e principalmente serviam a Baal, um deus fictício, inventado pelo coração humano, pela mente humana, e gastavam, se prestavam, e era uma religiosidade muito imoral. A nação de Israel, nós já faz alguns domingos, tinha se desviado tanto de Deus que eles ficaram tão fracos e foram invadidos por nômades, por pessoas que não queriam terra, não queriam nada, eles só queriam vir e viver ali, tomavam tudo que tinha, a colheita, as plantações, os animais, já não tinha mais, eles saíam e iam para outro lugar. Durante 7 anos eles tiveram que viver em cavernas e não estavam servindo a Deus. E aí alguns clamaram a Deus por causa daquele sofrimento, e Deus levanta Gideão. Tem todo um trabalho de Deus ali com Gideão, até que ele vai fazer uma das batalhas mais fantásticas na Bíblia, comparável ao Jericó que a gente estudou essa semana. Eles, sem derramar, sem pegar na espada, usando tocha, jarro de barro, cornetas, chofar, eles derrotaram um exército de 135 mil com apenas 300 soldados. E alguns desses inimigos saíram fugindo e eles foram atrás, sobraram 10 mil, e com 300 eles ainda deram uma coça nesses 10 mil que estavam apavorados, amedrontados. Então, não tem uma vitória assim tão estupenda nos nossos dias. Como 300 pode derrotar aí
esse exército grande dos midianitas, que não tinham nada que perder, não tinha imoralidade, não tinha nenhuma, eram pessoas inúteis, simplesmente devastadores das propriedades das outras pessoas. Mas depois que Gideão ganha essa batalha, o pessoal ficou muito encantado com Gideão e percebeu que esse trabalho dos levitas sacerdotes não era suficiente para deixar o povo firme com Deus. Eles precisavam de alguém, então, que já que libertou, que governasse sobre eles. Só que eles como eles constantemente estavam esquecendo de Deus, eles esqueceram de consultar a Deus. E quiseram então, com essa atitude, eles se rebelaram contra Deus e quiseram implantar um rei em Israel. Coisa que, naquela dispensação, naquela época, Deus não tinha dito nada a respeito disso. E aí eles falam para Gideão reinar sobre eles, Gideão não quer. Mas Gideão quer os bens que eles tinham pegado dos despojos. E com isso fez uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote. Então Gideão gradativamente começa, por causa daquele triunfo, daquela vitória, ele se julga como um sacerdote. Ele fala, rei não, eu não vou ser rei. Mas aí ele fez uma estola sacerdotal, levou o povo a adorar a estola sacerdotal. Só que o que Deus tinha estabelecido era o tabernáculo, levitas, sacerdotes. Então, Gideão ele começa a usurpar situações que Deus não tinha colocado. Então, aí ele passa a ser um usurpador. E ele vai indo cada vez pior. Aí ele tem mulheres em todos os cantos, ele tem 70 filhos, ele se enriquece, ele termina a sua vida como uma pessoa próspera. De longe você fala, puxa, esse cara, Deus abençoou. Sim, Deus manteve a sua palavra, deixou com que ele se tornasse uma pessoa próspera, assim, diante das pessoas, uma pessoa invejável, mas uma pessoa fora da vontade de Deus. Os outros libertadores, eles libertavam o povo, Eude, Sangar, Débora, eles libertavam o povo tinha uma renovação espiritual, temia ao Senhor e não se afastava de Deus enquanto o juiz estava vivo. Bastava o juiz morrer, que a nova geração já se afastava de Deus. E aí eles ficavam fracos espiritualmente, e Deus trazia um povo inimigo como instrumento nas suas mãos para disciplinar o povo, para o povo entender que não era daquele jeito que ele queria que o povo vivesse. Então, já que estão servindo aos deuses, o Deus falso daqueles povos, então vocês vão servir também esses povos. Então, bastava um juiz morrer, o povo se afastava, e aí tinha o sofrimento. Mas aqui com Gideão, antes de Gideão morrer, ele mesmo está promovendo um afastamento, ele faz com que o povo adore uma estola sacerdotal. E aí, na sequência, ele morre, o povo volta a adorar aqueles balaíns, aquela estátua de Azerá, Astarte e a estátua de Baal. Grande vitória, um grande triunfo, manchado por essa usurpação. Gideão falou uma frase muito bonita, eu não governarei, eu não serei rei. Mas logo após ele ter um filho de uma concubina, uma mulher sem casamento, nada, era uma mulher que ele, quando passava por lá, ele ficava com ela. Ele tem um filho, ele coloca o nome do filho de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Quer dizer, numa resposta que ele deu às autoridades, aquelas pessoas que queriam que ele fosse rei, ele faz uma grande declaração, bonita. Mas na prática ele falou assim, mas eu vou colocar o nome do meu filho de Abimeleque, meu pai é rei. Sutilmente ele coloca o nome do seu filho, daquilo que era o desejo do seu coração. E ele termina a vida prosperamente. Então, na semana passada, nós vimos que a usurpação, isto é, quando a pessoa quer algo que não pode ter, ou algo que ela tem, e que não pode ter, ela não abre mão, então não somente é pegar, como também não abrir mão de algo que você não pode ter. Isso é usurpação. A usurpação, por incrível que pareça, ela está do Jardim do Éden até Apocalipse. Já tinha ouvido falar sobre essa palavra? Alguém usurpou. Isto é,
algum cargo, uma posição, um status, uma fama, a pessoa que era de outro, que ela não era devido a ela, mas ela foi lá e pegou para ela roubou, ela tomou para si. O pecado de Adão e Eva, a tentação da serpente foi: tome para si algo que é de Deus, seja igual a Ele. Não era para ser. E aí aquilo encantou, subiu a mente e ao coração de Adão e Eva, e eles pecaram, usurparam. O usurpador Satanás já tinha feito isso na sua queda. Ele queria ser igual a Deus. E quando ele fez, ele caiu, e caiu definitivamente para sempre. E ele está produzindo isso na humanidade até hoje. E nós vemos isso em todos os momentos. Nós vemos a luta do ser humano em querer usurpar coisas que não lhe pertencem. E então aí, algumas coisas ele consegue temporariamente, mas ele não satisfaz, porque não foi feito para isso. E algumas coisas ele se frustra, o homem se frustra porque não consegue. Tem algumas coisas que ele nunca vai conseguir ter. E aí, então, algumas pessoas não vêem razão de viver, simplesmente porque não conseguem ter aquilo que mais desejam. E o final da história da humanidade vai ser um momento em que a humanidade vai querer usurpar o lugar, aquilo que é devido a Deus aqui no mundo. Então, primeiro, eles têm que jogar fora a nação de Israel para exercer toda glória que só pertence a Deus. A humanidade vai querer usurpar isso. E vai ser uma derrota terrível. A pior batalha. Nós temos uma situação de guerra agora que pode culminar com esse momento, com o fim dos tempos, com a volta de Jesus. Mas se não for, esse momento da volta de Jesus Cristo vai ser mais intenso do que nós estamos vendo hoje. Mais terrível. Por quê? É o homem na sua rebelião total à palavra, à vontade, à lei de Deus e à pessoa de Deus, querendo usurpar aquilo que somente é de Deus. Para isso, para usurpar esse posto, essa posição, esse status que só pertence a Deus, o usurpador, a humanidade usurpadora, ela tem que tirar da frente dela aquilo que ainda é uma lembrança a respeito de Deus. Então, os servos de Deus, a aliança que Deus tem com a nação de Israel, de ser uma nação que Ele sempre vai preservar por ela, mesmo essa nação ainda, ou até agora, ou nesse momento, não ser uma nação que reconhece Jesus como Salvador. Mas essa usurpação, chegando a esse momento, vai contribuir para isso. Quando a nação de Israel estiver pronta para ser destruída, Jesus Cristo virá. E aí, ao ver Jesus Cristo, eles vão crer em Jesus Cristo e todo Israel será salvo. O fato de ser israelita não significa que eles são salvos, mas Deus tem uma aliança com eles. E Deus falou que todo aquele que abençoar a nação de Israel será abençoado, mas aquele que amaldiçoar a nação de Israel será amaldiçoado. Esses povos que estão querendo usurpar aquilo que só pertence a Deus, não sabem o que estão preparando para si mesmos. Mas eu saí um pouquinho, né? Mas a ideia aqui é que a usurpação é o golpe fatal para a autodestruição. Uma pessoa que busca algo que ela tanto quer, não abre mão de algo que ela acha que é dela, quando você entra nessa faixa de usurpar, você pode até conquistar algumas coisas, que nem Gideão conquistou 70 filhos, muitas mulheres, riqueza, né? Um status legal, mas você está dando um golpe fatal contra si mesmo. Não sei se você sabe, eu pensei nessa foto aqui, porque... Volta na foto. A pessoa como se fosse uma lâmpada incandescente, e a lâmpada incandescente ali, ela está em volta, os filetes incandescentes, eles estão em volta de vidro, né, e lá dentro é vácuo. Se você quebra, ela queima na hora. Então o usurpador, ele praticamente, além de ele fazer mal para tanta gente, ele faz um grande mal para ele se autodestrói. É como essa ideia aqui, ele dá uma martelada e quebra somente o vidro, mas traz o seu fim.
Então, o que nós vimos na história passada é isso, Gideão dando golpes fatais. Parecia que era sucesso, parecia que estava terminando bem, mas ele está se autodestruindo. E a destruição continua, né? Aqui, só olhando um pouco sobre a usurpação da semana passada, a lista de coisas que a usurpação faz, ela gera hipocrisia. Então, a ação da usurpação, ela vem muito com hipocrisia, com mentira, com coisas falsas. Ela desassocia, ela desune, um leva vantagem, o outro não leva. Então, não é uma coisa que contribui para todo mundo. É aproveitadora, então, aproveita de sentimentos, de emoções, de crédito, de gratidão das pessoas para se apropriar de algo que não lhe pertence. É adúltera, isto é, falsifica, se rebela contra as coisas de Deus, mancha os triunfos, mesmo que a pessoa tenha conseguido alguma coisa, a usurpação vai manchar toda a história da pessoa. Ela visa prazer e poder, então a pessoa faz simplesmente pelo prazer de ter poder e pelo prazer também, no caso aí, Gideão, a quantidade de mulheres que ele tinha, né? É perniciosa, leva outras pessoas a cometerem coisas horríveis diante de Deus. Então, o próprio Gideão criou a estola sacerdotal para o povo adorar essa estola. E é improdutiva. Termina a vida e o povo, depois que termina a vida, o legado é que o povo voltou para adorar a Baal. Não é uma pessoa que termina a vida e, com o seu exemplo, estimula, incentiva outras pessoas a servirem melhor a Deus. Nós temos história de homens simples, tanto na Bíblia como também na história da igreja, que eles tiveram uma fé tão legal com Deus que, quando morreram, despertaram outras pessoas e, de repente, saiu dali porque pessoas conheceram eles, foram estimulados a servir, a serem missionários. Nós temos Estevão, um homem que tem pouca coisa na Bíblia, mas, por causa da morte dele, do jeito que ele morreu, ele criou uma semente no coração de Paulo, que, quando Cristo encontrou com ele, Paulo se rendeu totalmente, por causa das palavras que ele tinha ouvido de Estevão. Então, Gideão não. Ele não. A influência depois da sua morte foi uma. Ele morreu e o povo, legal, vamos continuar, vamos voltar ao que nós éramos antes. Aí está a derrota de um homem, né? Hoje, já lemos o texto, está em Juízes 9, de 1 a 22. Duas cenas do capítulo 9. O capítulo 9 tem 3 cenas. A primeira cena, a primeira cena aí é Abimeleque, como que ele se tornou rei. Depois o irmão caçula dá uma exortação no povo e nele mesmo. E depois como foi o fim de Abimeleque, aquele filho que Gideão falou que colocou o nome dele, meu pai é rei, para se falar a respeito dele. Então, a frase que talvez pudesse resumir o texto que a gente vai estudar é: o usurpador é um instrumento de Deus para disciplinar o seu próprio povo rebelde. Entenderam isso? O usurpador, aquele que se coloca nessa posição de ter coisas e não abrir mão e assume, se rebela contra Deus e traz para ele coisas que não pode ter, ele é um instrumento. Deus vai usar o mal dele e por ele para disciplinar o seu próprio povo. Acho que vocês vão entender melhor quando a gente estudar esse texto. A ideia é: Deus precisa disciplinar o povo. Quem ele usa? Ele usa até o próprio mal. E aqui o mal vai ser o usurpador. Olha o que aconteceu. Primeiro, algumas características a gente vai ver algumas características do usurpador. O usurpador, ele tem que ser apoiado, ele busca apoio daqueles que são chegados a ele. Ele precisa iludir, ele precisa de ele é muito marqueteiro. O texto que nós vamos estudar hoje parece exatamente esse mundo político que nós estamos vivendo. O coração do homem com relação ao poder e à usurpação não muda. Não importa se é direita, esquerda, centro, não importa, é o mesmo coração. E o usurpador, ele precisa de grupos que o apoiem. Então ele vai buscar, ele é esperto, geralmente eles são inteligentes, eles vão buscar aonde ele poderia ter um apoio incondicional.
onde ele podia se sustentar para conseguir os seus objetivos. E olha o que acontece. Abimeleque, filho de Jerubbaal, Jerubbaal é Gideão, é o nome que o pai dele deu para ele depois que ele destruiu o templo lá de Baal. Então, o nome Jerubbaal significa aquele que luta com Baal. E Baal não venceu Gideão, Gideão venceu os servos de Baal. Então ficou esse nome aí, depois Gideão passou, o nome de Gideão passou, o pessoal chama mais ele de Jerubbaal, aquele que lutou com Baal. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém. É a terra onde José do Egito, os ossos de José do Egito, quando o povo trouxe para a terra prometida, é o lugar onde foi enterrados os ossos de José. Então, é uma cidade importante. Então, Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém aos parentes de sua mãe. A sua mãe era uma concubina. E falou com esses parentes da mãe dele, quer dizer, o clã dele, né, os parentes dele. E falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo... Então, um grupo grande de parentes, de amigos, do clã dele ali. Ele falou assim, peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para vocês, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Lembre-se também de que eu sou o osso e carne de vocês. Percebe o chamariz, né? A cenourinha que ele coloca diante do cavalo, do cachorro, né? Do coelho, né? Cachorro não come cenoura, acho que não. Come, não? Come. Mas acho que o coelho é o que mais é fissurado. Então você coloca e faz ele ir atrás. Então ele é esperto. Ele vai aos parentes dele e pede com que os parentes saiam fazendo política, saiam fazendo um marketing dele. E a pergunta que ele manda fazer é o seguinte: o que vocês preferem? Que os 70 filhos de Gideão reinem sobre vocês? Ou vocês preferem que somente eu reine sobre vocês? Porque, eu sou também parente de vocês. Agora ele joga um petisco aí, um chamariz, que vai de encontro com o desejo de todo o coração humano. Poxa, se o meu parente, se alguém que é da mesma espécie minha, ascender ao poder, vou ter um cargozinho. Vai ser bom para mim. Então, aqui tem Abimeleque usando de astúcia, usando de engano, seduzindo aqueles seus parentes para que eles façam uma promoção e que a terra de Siquém decida entre ele e os 70 irmãos filhos de Gideão, irmãos dele, filhos de Gideão. É claro. Se ele é nosso parente, se ele é da nossa casa, e ele vai reinar, fica muito mais fácil de uma só pessoa a gente ter acesso a uma só pessoa, e nós vamos ter acesso, então vamos poder pedir algum cargo, vão ter algum privilégio, e se a gente faz esse favor para ele vai estar devendo para nós, do que a gente servir, do que 70 homens, que a gente vai ficar uma bagunça, muita gente governando sobre a gente. Percebe a astúcia dele aí? A pergunta é, por que ele tem que governar? Não era para governar. Mas Abimeleque se lembra daquele convite que os homens fizeram a Gideão. Reina sobre nós. Então ele aproveitou aquele desejo, aquela palavra ali que Gideão falou, eu não vou reinar, que o Senhor reine sobre vocês. Ele falou, então o povo tem esse desejo de ter um rei, de ter alguém que lidere eles. Então ele foi oportunista. E vai até o seu clã e usa o seu clã, cria um apetite nessas pessoas que vão ajudar ele porque amam ele? Porque querem o bem dele? Porque precisam dele? Não. Eles estão interessados em si mesmo. A política atual em todos os países, pessoas inteligentes, cultas, que têm empresas, que têm escolaridade, que entendem, eles, nesses momentos, eles caem no engodo
caem na conversa por causa do interesse do coração deles. Eu vou apoiar porque eu vou ter alguma parte, vou ganhar alguma coisa nessa. Então, o coração corrupto, que é desejoso, faz com que as pessoas nem pensem no que eles estão fazendo. E investem milhões e milhões para colocar alguém no poder. Versículo 3. O usurpador, então, ele seduz corações. Ele vem, ele é oportunista, ele usa o seu clã, aqueles que são perto dele, coloca esse pessoal assim. Ele não prometeu nada, mas as pessoas falam, puxa, se eu fizer, ele vai, depois eu posso cobrar dele. E o usurpador, então, seduz corações. Então, os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Ele passou as mesmas coisas que nós passamos. Então, Abimeleque usou a questão da identidade. Nós somos iguais. Então, eu estando no poder, é como você estivesse lá. Já viram essa conversa? Eu sei o que vocês sentem, então eu sou mais fácil de compreender o que você precisa. Então, essa ideia, nosso irmão, seduziu o coração deles. O usurpador é sem afeição natural. Ele conseguiu uma parte já, agora ele tem obstáculos. Ele tem que derrubar esses obstáculos. E o usurpador, ele não tem afeição, ele não pensa duas vezes a qualidade e a intensidade do mal que ele tem que fazer, mas ele vai derrubar essas muralhas, esses obstáculos que ele tem pela frente. O que Abimeleque tinha de obstáculo maior aqui eram os 70 irmãos que ele tinha, que eram filhos de Gideão. E olha só o que ele fala. Versículo 4. Então, aqueles moradores de Siquém tinham um culto lá de Baal-Berite, que eles pagavam, davam ofertas, tal. Então, eles vão nesse lugar onde tem esse culto lá de adoração, eles pegam o dinheiro que era ofertado. Então, uma das coisas que o usurpador faz, ele não se importa se... Ele não crê em religião, ele não pensa nada em religião, mas ele envolve a religião nos seus projetos. Já viu alguma coisa assim? Porque a religião, ela conta com, na maior parte das vezes, com corações que acreditam na verdade, na honestidade. E aí, o usurpador, ele aparece lá, ele faz até atos assim de carinha de santo, aquela carinha assim e tal, né? Reza se tiver que rezar alguma coisa. E aqui, as pessoas sentiram, vamos ajudá-lo a conseguir os seus projetos. Então, se envolveram naquela campanha dele. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais, olha só, para eles aquele dinheiro era sagrado, era um dinheiro religioso. Olha o que Abimeleque faz com aquele dinheiro. Com os quais, com esse dinheiro, Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos. Não sei se em espanhol tem essa palavra leviano, atrevido. A ideia é que pessoas sem moral alguma, sem sentimento alguma, pessoas que, tipo mercenários, que não importa o que tenha que fazer, eles fazem com prazer e com alegria, sem nenhuma empatia. Até rimou. Pessoas sem nenhuma integridade. O mais baixo nível de caráter. Ele pega um dinheiro religioso aqui e manda contratar homens levianos e atrevidos, que passam a fazer parte da sua militância. Ele foi à casa de seu pai, em Ofra. O pai dele era Gideão morava lá, tinha morrido, então ele vai até lá. E o que ele faz com esses homens atrevidos? Ele mata os seus irmãos, os filhos de Gideão, de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra que está perto de Siquém.
Que dia, hein? Vocês perceberam o detalhe que esses homens levianos seguiram de Abimeleque, que foi à casa do seu pai, e Abimeleque matou, então a responsabilidade é dele, mas esses homens que praticam isso, e eles matam esses 70 homens sobre uma pedra. Por que sobre uma pedra? Se lembra que Gideão sacrificou um boi sobre uma pedra? Alguns, nós não temos esse detalhe aqui no texto bíblico, mas muita gente sugere que, por causa que está escrito sobre uma pedra aqui, sugerem que foi essa mortandade, esse assassinato dos filhos de Gideão, foi como se fosse um sacrifício. Como se estivessem sacrificando bois. Então, eles não eram religiosos, o sacrifício humano era proibido, mas eles estavam numa forma atrevida e devassa, brincando como se estivesse sacrificando animais, matando animais. E o texto fala que ele matou, isto é, talvez ele não cortou o pescoço de ninguém, mas ele promoveu isso. Percebe quando uma pessoa busca a usurpação, o nível que ela chega? Nós tivemos na guerra atual assim, não sei se vocês têm acompanhado, mas coisas que o pessoal do Hamas fez, coisa que, na guerra acontece morte de bebês, de crianças, mas da forma com que eles fizeram, de matar uma menina, uma irmãzinha na frente do irmãozinho, tacar fogo, cortar o pescoço. Não foi uma batalha de exército contra exército. Eles fizeram algo que o ser humano em si próprio nunca faria. Tem que ter alguma coisa por trás que impulsiona uma pessoa que ainda é a imagem de Deus a fazer tal violência. E aí, nessa matança, o texto fala que, porém, Jotão, o nome dele significa Iavé, ou Jeová, é perfeito. Deus é perfeito. Agora, como que Deus é perfeito numa situação dessa? Mas esse cara que tem esse nome, o filho caçula de Gideão, ele escapou porque havia se escondido. Parece que o texto aqui, em nenhum momento, está falando sobre Deus. Não aparece Deus. Mas nessa ação você já percebe que, apesar de estar tudo um caos, está tudo uma bagunça, parece que acabou, parece que agora sumiu a nação de Israel. A nação de Israel, nesse poço que está caindo aqui com Abimeleque, parece que não tem mais solução, não dá para ser mais uma nação. Aí você vê o dedo de Deus, tirando um rapaz, o mais jovem, tirando ele para fora e escapando daquela situação. O usurpador busca posição, status e glória. Versículo 6. Então, depois dessa matança, então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém, um lugar de adoração a Baal, esse carvalho. Então ele mistura endeusamento, divinização com poder sobre os homens, poder político. O usurpador é assim, ele quer tudo sobre ele. Ele usurpa céus e terra. Ele quer ser o cara, ele quer ser divinizado. Então ele está rebeliando, ele está recusando, está rejeitando toda influência de Deus sobre a nação de Israel, que tinha uma aliança com essa nação de Israel. Ele está jogando fora, na lata do lixo, no poço, no chiqueiro, essa aliança que Deus tinha feito com a nação de Israel. Ele não consultou Deus. O senhor está precisando de um rei? Eu estou aqui, eu posso ajudar. Não. Uma das coisas que a gente não vê aqui, em nenhum momento, o povo falando com Deus. Mesmo uma oração errada, como foi na época de Gideão, de que eles estavam querendo livramento, um arrependimento, mas um arrependimento só de remorso, porque não queriam o sofrimento. Aqui você não vê em nenhum momento o povo consultando a Deus. Eles já rejeitaram, já abandonaram, não querem saber. Agora quem governa sou eu. Aí termina essa primeira cena. Trágica, né?
pesada. Como que pode o ser humano, uma nação que conhecia, que tinha histórias com Deus de libertação, de saúde espiritual, de força, de energia, chegar a esse ponto? Aí nessa história, nesse dia da coroação, tem uma pedra em Siquém, um lugar meio alto, que era uma pedra que servia como se fosse um púlpito. Isto é, um lugar alto, onde muitas vezes se dava alguns avisos, uma pessoa chegava lá e falava, dava notícias, dava alerta, ou de repente cantava. Era um lugar assim que, se você gritasse lá, todo o vale, toda a cidade ia escutar. Enquanto estão no carvalho fazendo essa coroação de Abimeleque, Jotão sobe nesse lugar e aparece lá. Ele tinha se escondido, então ele vai aparecer. O que nós vamos ver em seguida é esse resumo aqui. No dia da coroação de Abimeleque, o caçula Jotão foi o porta-voz de Deus para anunciar a condenação sobre Siquém e Abimeleque, por causa da violação da lealdade e aliança. Isto é, Deus, que escondeu Jotão, agora vai encorajar ele, vai dar inteligência para ele, subir nessa pedra e anunciar condenação. Isto é, vocês foram longe demais. Vocês estão correndo perigo e Deus vai intervir. Prepare-se, que a disciplina de Deus vai chegar aí. Como Jotão faz isso? Ele vai usar uma fábula, uma alegoria, uma comparação. Ele vai usar 4 árvores. Ele vai falar que a oliveira, as árvores vão querer um rei e vão pedir para a oliveira ser o rei delas. E a oliveira vai escusar, ela fala assim, eu estou ocupada, eu tenho um propósito de vida. Eu fui criada e capacitada para uma missão. Eu não posso terminar essa missão e cumprir uma outra missão que só porque vocês querem. As árvores então vão para a figueira e falam a mesma coisa, reina sobre nós. E a figueira, mas eu fui criada para uma missão, para produzir figos, que é o alimento mais comum. Hoje o figo é luxo, mas naquela época era o alimento mais comum. E os homens precisam de mim. Por que eu abandonaria essa minha missão para reinar sobre vocês? As árvores não se contentam e vão até a videira. Reina sobre nós. E a videira vai falar a mesma coisa. Olha, o meu vinho é usado na libação para agradar a Deus, para usar em cima de sacrifícios que servem para agradar a Deus, para levar um momento assim gostoso para Deus, e também serve para os homens se alimentarem e ficarem felizes em festas. Para que eu abandonaria a minha missão para reinar sobre vocês? A grande pergunta é, por que as árvores querem um rei? Eles não precisam. Já viu árvores com rei? Eles não precisam ter uma árvore rei. Mesmo uma pequenininha com uma grandona não é superior a nenhuma outra. Aí então eles, necessitados de um rei, vão perguntar para o espinheiro. E o espinheiro vai aceitar. E ele vai falar alguma coisa aqui que as árvores estão seduzidas com o desejo de que alguém domine sobre eles, que não seja Deus. Ele vai falar algo muito óbvio. É um absurdo. É óbvio e é absurdo. E as árvores não vão perceber isso. Essa fábula que Jotão mostra aqui, ele mostra o coração, a realidade ali dos moradores de Siquém, dos parentes de Abimeleque, mostrando que não há necessidade de rei. Se vocês cumprirem a aliança, se vocês obedecerem a Deus, vocês vão viver em harmonia. É só olhar o que a aliança de Deus, a palavra de Deus fala para fazer e não fazer, que a nação será forte espiritualmente. Vocês não precisam de alguém que mande em vocês. Todos os recursos que conduzem vocês a ter saúde espiritual, Deus já deu. Levite, sacerdote, a sua palavra, as festas para trazer harmonia, para trazer alegria. Como vocês viverem em harmonia, de forma saudável, de forma justa. Tudo Deus concedeu para vocês. Por que vocês querem um rei, alguém que domine vocês? Não há necessidade das árvores terem um rei. Como não havia necessidade
da nação de Israel terem um rei naquela época. Vamos ver a história? Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, naquele lugar lá onde tinha pedra. E em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém. Então é um cara que chega, um profeta, como se fosse um profeta, um pregador, diante daquela situação catastrófica. Deus levanta, encoraja ele. Se lembra? Os irmãos já foram mortos. Olha o perigo que ele está correndo aqui. Então Deus que coloca ele para cima e coloca ele lá para dar esse aviso, porque Deus vai Deus vai trazer a disciplina sobre o povo. E Jotão diz em alta voz: cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer e Deus escutará vocês. Isto é, Deus vai sondar o coração de vocês e vai ver se vocês entendem a mensagem, se vão se arrepender ou não. Pois se continuarem seguindo esse caminho, Deus trará disciplina sobre vocês. E ele começa a contar uma história que parece que é uma história de criança. Parece uma história infantil. É a mesma coisa que Jesus fazia. Ele contava histórias pequeninas, parece que sem nexo, parece uma coisinha boba, parecia que as pessoas estavam até perdendo tempo, mas a aplicação, a identificação com o povo, com o coração do povo, pegava o povo. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Por quê? Não precisam. Mas a analogia com o povo é a mesma. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? O óleo tinha um uso muito intenso e grande e variado na vida das pessoas. Então a oliveira era super importante nisso. O óleo agia como curativo, anestesiava, servia para alimentar as lamparinas, servia para ungir. Então, a oliveira ela está contente com a missão que ela recebeu, que ela foi criada por Deus. Para que eu ia deixar aquilo que eu estou fazendo? Para que eu fui chamada? Para suprir uma necessidade do coração de vocês, que está em rebeldia contra Deus. Então, a oliveira é chamada e ela descarta isso. As palavras dela significam: não vou, você está doido? Então, oliveira é vulgarmente chamado de pé de oliva, né? De azeitona. Mais ou menos isso. Aí a figueira e a videira são chamadas, são convidadas. Então as árvores disseram à figueira, aquela que dá figos: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Eu sou um alimento, as pessoas precisam de mim, as pessoas se alegram, eu adoço a vida das pessoas. Como é gostoso aquele figo, né? Não fígado, figo. É gostoso. Hoje, não sei se lá no Oriente ainda é barato, mas para nós aqui é caro. Mas naquela época era o fruto comum. Fruto que muitas vezes você podia ter no seu quintal, uma plantação, ou até em viagens. Alimentava, era doce, gostoso. E a figueira estava contente com a sua missão de vida, com a sua natureza para que ela foi criada. Ela falou: não vou deixar, não precisa. Continuem vocês a procurarem outro, mas não contem comigo. Versículo 12. Então as árvores, assim, já um pouco decepcionadas, disseram à videira. Aqui está mostrando aquele convite que fizeram a Gideão. E Gideão falou assim: eu não governarei. Mas ele coloca o nome do filho de meu pai é rei. Ele fala de boca para fora, mas no coração ele queria que isso acontecesse. Ele resistiu para não fazer isso. Mas o desejo dele era tão forte que o filho dele assumiu a missão para si, de ser o rei. Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus no caso do uso de sacrifício, uso religioso, e aos homens para dominar sobre as árvores? Não é atrativo? Eu estou aqui, eu sou mais uma videira, eu produzo fruto, as pessoas me arrancam o fruto. Se eu olhar para um lado negativo, eu tenho que repetir todo ano a mesma coisa. As pessoas vêm e cortam os meus ramos. Aí eu produzo fruto, eles vão, arrancam e vão se saciar. Mas aí, se eu for a árvore rainha,
Ah, eu vou ser famoso. Eu vou ser famosa, né? Eu vou ser importante. Eu vou estar no centro de todas as árvores. Eu vou ser reverenciada. Eu vou ser muito cuidada. Vou ter um jardim, talvez uma cobertura sobre mim. Não vou sofrer. Quando vier vendaval, frio, vão cuidar de mim. Olha que tentação essas árvores estão tendo. Mas elas têm uma convicção tão grande do propósito de vida delas, que elas simplesmente falam, eu vou deixar aquilo que eu sou, os benefícios que eu produzo para os outros. Essas árvores, elas não pensam em si, elas pensam nos outros. Eu vou deixar de cumprir essa missão para ter a dor de cabeça para governar vocês? Mesmo com todos os privilégios, com o palácio que vocês podem dar para mim? Não há necessidade de árvores terem alguém que governe sobre elas. Essa está entre linhas, está escondido no texto. Então, as árvores decepcionadas, elas vão mostrar que o usurpador é inútil e perigoso, através do espinheiro aqui, da ilustração do espinheiro. Alguém que é inútil, alguém que, sabe, está até numa posição, mas é o useless, né? O cara que serve para nada. E, ao mesmo tempo, é perigoso, porque pode fazer muito mal se você estiver por perto, ou se ele não gostar de você. Pode te perseguir, pode acabar com a sua vida. Olha só no versículo 14. Então, todas as árvores disseram ao espinheiro. Então, já estão meio cansadas, né? Venha você e reine sobre nós. Eles não desistem de querer ter alguém que governe eles. E o espinheiro respondeu às árvores. Olha o oportunismo aqui. Se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, né, vocês estão pedindo, né, estão pedindo para mim, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Olha a malandragem aqui. É o absurdo óbvio. Isto é, quando as pessoas estão querendo tanto alguma coisa, olha, eu vou atender, eu vou dar sombra para vocês. Mas ele não produz sombra. E as pessoas acreditam. Venham e se refugiam debaixo da minha sombra. Mas se não querem que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Quer dizer, vocês não têm opção. Ou vocês me ungem como rei, ou eu vou acabar com vocês. Bem diferente daquelas árvores. O espinheiro está ali para ser evitado. O espinheiro é um problema para quem está passando por ali. Ele não produz nenhum fruto e muitas florestas são queimadas porque o sol, quando bate no espinheiro, ele pega fogo quando ele está muito seco. E dele sai o fogo para atingir toda a floresta. E o espinheiro está falando aqui, já que, olha a confusão aqui. Se vocês querem mesmo, então venham sobre a minha sombra. Mas se vocês não querem, vocês serão queimados. Agora não tem solução. Já que vocês estão querendo um rei, me convidaram, agora é o seguinte, ou vai ou racha. Agora não tem escapatória. Se vocês quiserem, venham sobre minha sombra. Mas que sombra? Parece que até acharam uma solução, mas acharam um problema grande. Parece que até tem uma promessa de sombra, mas não tem sombra. Agora tem uma encrenca. Porque se não aderirem, se não ungirem o espinheiro como rei, essas árvores vão ser consumidas como se consome o cedro do Líbano. Por que é usada a expressão cedro do Líbano? Quando Davi queria construir o templo, ele preparou tudo. Preparou, porque no lugar onde se construiu o templo não podia ter nenhuma martelada. Era tudo, deveria ser trazido e tudo encaixado. E Davi preparou a planta do templo e preparou todo o material, todos os recursos. E uma das coisas que Davi usou foi os cedros do Líbano. Qual a característica dos cedros do Líbano? Duas delas, simples. Madeira muito dura, bem escura, então é algo lindo demais. Bem trabalhado, é algo assim que durável, vai durar a vida toda.
que não pega fogo. Então o templo foi construído a parte de madeira com algo que não pegaria fogo. E olha só, mas senão que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. O que ele está falando aqui? Se vocês agora que vieram até mim não me aceitarem como rei, vocês terão uma vingança como nunca viram na vida. Eu vou exterminar, eu vou punir, eu vou trazer um sofrimento sobre vocês que vocês nem imaginam. A ideia é, o cedro do Líbano será consumido com esse fogo. Então ele é perigoso demais, o usurpador. Veja, o povo começou a ter interesse, promoveram ele, mataram os irmãos dele, então ele não tem mais inimigo, é só ele agora. Mas Abimeleque agora vai se tornar o maior perigo para o próprio povo que abandonou a Deus. Então, em outras palavras, Deus está permitindo ou trazendo Abimeleque para disciplinar o povo que tinha abandonado a aliança. Que mesmo no momento que Gideão morreu, eles já estavam adorando Baal, coisa que Gideão libertou eles dos midianitas, porque eles adoravam Baal. Então, eles não estão preocupados de se arrependerem, de voltarem para Deus, de viverem uma vida diferente do que causou aquela opressão. Eles têm o coração voltado para o mal. E agora Deus vai usar o usurpador para disciplinar eles. Uma disciplina difícil. E aí, versículo 16. Jotão continuou. Então, um pouco da aplicação dessa mensagem dele. E agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou da mão dos midianitas. Mas hoje, se vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filha da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é o irmão de vocês. É um texto meio confuso, ele vai, abre um espaço no meio, mas, em outras palavras, Abimeleque está falando assim, se vocês agiram com sinceridade? Vocês agiram com gratidão ao meu pai? Foi isso que vocês fizeram? Vocês ajudaram ele a matar os meus irmãos? Então, se vocês agiram com sinceridade, vem no texto. Se vocês agiram de boa fé, o próximo versículo 19, né? Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, que ele também se alegre com vocês. Jotão parece estar fazendo a pergunta, mas ele está usando de uma ironia. Se vocês agiram de boa fé com Jerubaal, se vocês foram gratos ao meu pai, então se alegra com ele. E que ele se alegra de você. Só que a realidade qual que era? Não agiram de boa fé. Agiram de maldade. Foram ingratos àquilo que Gideão tinha feito para eles. Aí ele fala, mas, se este não for o caso, e essa é a verdade, que saia fogo de Abimeleque. Aquilo que o espinheiro falou. Então, aqui, Jotão está explicando a fábula que ele disse. Então, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. O que está Jotão fala aqui? Que vocês se autodestruam. Que Abimeleque consuma vocês com fogo e vocês consumam Abimeleque. Isto é, não vai sobreviver ninguém. Quando o usurpador encontra um povo que é ganancioso, se autodestrói. Quantas vezes a gente vê políticos que seduzem o povo, mas o povo quer ser enganado e vê vantagem nisso, aí quando se toma posse, esse reino se torna um opressor e o povo é punido, e ao mesmo tempo o povo pune o rei, vive um caos, o país vai à bancarrota. É corrupção em cima de corrupção. Ainda bem que isso não acontece na Bolívia, no Peru, no Brasil. Parece que a gente está lendo o jornal
do dia aqui. Aí acontece uma vez. Acontece uma vez e o povo sofre, tal. Mas daqui a pouco acontece de novo. Porque sempre vai ter usurpador e sempre vai ter um povo ganancioso, corrupto. E que, em vez de somarem forças, vão se autodestruir. E aquele país continua na mesma ladainha. Então, o que Jotão está fazendo aqui, ele está trazendo uma fábula que parece uma coisa de criança, mas ele está mostrando a realidade de quando um povo rebelde abandona e rejeita a aliança com Deus. Aquilo que podia ser um povo sem rei, mas com uma harmonia, com uma felicidade, cada um ajudando o outro, cada um cooperando o outro. Você podia viajar na nação de Israel, você podia entrar até uma certa altura na propriedade e pegar alimento somente para comer ali e ir embora. Você podia fazer uma viagem de 100 quilômetros e ter alimento de graça. Não, eles estão querendo um rei para sustentar. Um rei para ter aquela corja, aquele clã de pessoas alimentadas com o sacrifício de cada pessoa. Aí, versículo 21 termina assim: depois disso, Jotão fugiu e foi para Bir. O cara chega lá, conta essa história, grita, o povo escuta e ele dá no pé. Também, né? Se ficasse mais tempo. Você acha que o pessoal se arrependeu? É mesmo, o Jotão está falando, é verdade. Oh, como a gente está errado. É isso que acontece com o povo rebelde que abandona Deus? O povo rebelde, quando abandona Deus, fica mais bravo de ser confrontado. Não sei quantos saíram atrás de Jotão aqui perseguindo ele. Mas como ele era caçulo, devia ser um carinha que corria bem, que ele tinha escapado, ele conseguiu escapar. E ele tem coragem para voltar e dar esse recado que Deus colocou no coração dele. E deu no pé. Então, olha o texto, termina aqui. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Bir, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Também, né? Pudera. Você acha que não dá para ter medo? Se sem os outros 70, sem fazer nada, só por existirem, Abimeleque mandou matar, como se fosse uma coisa religiosa. Imagine agora esse jovem que vem confrontar e vem trazer um desconforto, confrontar aqueles que estão seguindo e trazer uma voz de condenação. Vocês vão ser condenados, porque vocês foram ingratos com Gideão, vocês usurparam poder. Abimeleque vai destruir vocês e vocês vão destruir Abimeleque. E é interessante. Quem que será a disciplina contra Abimeleque, usurpador, e quem será a disciplina do povo rebelde? Quem será? Eles mesmos. Quem vai estar por trás dessa disciplina? O próprio Deus. Então, muitas vezes, quando nós afastamos de Deus, Deus vai usar o nosso desejo, aquilo que parece lucro, a vantagem, o nosso pecado, para Ele mesmo nos disciplinar. O mal passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso é um dilema, a gente vai ver daqui a pouco. Só para a gente ter umas palavras finais aqui. O alerta de Jotão. Qual que é o alerta? Quando eles coroaram Abimeleque, eles escolheram um homem absolutamente sem valor. Nós precisamos aprender que algumas vezes as nossas escolhas podem ser muito por aparência, por lábia. Devemos ter muito cuidado. Ele não somente não podia oferecer a proteção que a nação precisava, mas ele mesmo era o perigo para com a nação. As árvores, nós precisamos ser protegidas, precisamos de algum rei que mantenha a nossa liberdade. Mas ele seria a punição da própria nação, como a própria nação seria a punição contra a sua usurpação. O dilema que a gente encontra aqui em Jotão, nessa fábula de Jotão, é: se o mal é usado por Deus para fazer um bem, então quem fez o mal será absolvido?
Esse é um problema filosófico. Romanos, Paulo fala que Faraó foi usado para cumprir um propósito de Deus. Então, toda vez que Faraó rejeitava o povo de sair, vinha uma praga, e essa praga provava que os deuses do Egito não eram nada. Então, com isso, Deus ensinava para a nação de Israel, trazia um ensinamento para a nação de Israel, que ele era o Deus verdadeiro, que aqueles deuses do Egito não eram nada. Então, tudo começava com a rejeição de Faraó. Vinha a praga, o Deus do Egito era confrontado, que eram deuses falsos, então a nação de Israel era beneficiada com aquela inspiração. Poxa, só Deus é mais forte, Deus é verdadeiro. Então, Faraó, quando praticou a rejeição, então ele é absolvido? Não. Não. Ele é responsabilizado. É incrível que algumas vezes pessoas falam assim, eu fiz um mal para essa pessoa, mas esse mal, Deus transformou esse mal em bem, então eu fui um instrumento legal, então não tem problema nenhum comigo. Não. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? É um dilema. E um alerta aqui, né? Quando estamos rebeldes, nossa escolha, o nosso pedido de oração poderá ser a disciplina de Deus para nós. Quando estamos num processo de rebeldia, de rejeitar a palavra de Deus, mas queremos alguma coisa e vamos até Deus para nos atender com aquele coração rebelde e pecaminoso, Deus muitas vezes responde essa oração. E essa resposta de oração vai ser usada por Deus como nossa disciplina, como nosso castigo, com a vara de Deus sobre nós. É interessante, os 3 últimos capítulos de Juízes, vocês vão ver o que aconteceu. E o povo orando para Deus. E como Deus usou a disciplina sobre o povo para corrigir o povo, para trazer a verdade para o povo. Mais uma frase aqui, vamos lá, Ana. Se rejeitarmos o verdadeiro rei, certamente que um usurpador reinará sobre nós. Se a gente rejeita Cristo governar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, dele ser o nosso Senhor, alguém vai assumir esse posto. Alguém usurpador vai mandar em nós e nos tornaremos escravos dessa pessoa. Isso vai acontecer com outros juízes, por exemplo, Sansão. Quando ele rejeitou, ele jogou fora o poder de Deus sobre a sua vida, ele passou a trabalhar como escravo e cego. Outra pessoa vai tomar, outra coisa vai tomar o lugar de Deus na nossa vida e vai nos dominar e vai nos reinar e vai reinar sobre nós. Então, faça de tudo que é possível para que Jesus seja o rei do seu coração, da sua mente. Essa é a verdadeira liberdade. O próprio Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e suave. Muitas pessoas não querem seguir a Cristo. Não querem ter Jesus como Senhor, porque é pesado. Eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Gente, você é escravo? Ou você é livre? Ou você tem que fazer o que os outros acham que você tem que fazer? Você vê aí as pessoas que se julgam livres, mas praticamente elas têm que fazer o que os outros estão fazendo. Eles falam assim, não, eu sou diferente. Como ser diferente se o diferente é ser igual? É tudo uma manada. Seguindo as orientações de alguém lá de cima que quer que você compre, quer que você faça isso, faça aquilo. E aí elas não conseguem ter domínio sobre as suas próprias decisões. Por quê? Tem alguém que domina a vida delas. Aquele que crê em Cristo não tem isso. Tem liberdade. Tem escolha. É livre. Porque o Senhor governa. A última frase. Só indivíduos, aqui pensa nas árvores, só indivíduos sem caráter têm o desejo de governar os outros. Fica atento. Se alguém quer ter poder sobre você, dominar você, exigir de você, geralmente é pessoa sem caráter.
Aqueles que têm ocupações dignas estão ocupados demais para desejarem ser reis. Aqueles que têm ocupações dignas estão preocupados em servir, em ajudar, em dar prazer, em socorrer, mesmo que muitas vezes nem apareçam. Porque Deus lhe deu um propósito de vida, uma missão, capacitou, deu os dons, deu os talentos, deu recursos, para que eles não olhem somente para si, na posição que estão, mas que possam servir outras pessoas. Na carta de 3 João tem um cara chamado... Ai, deu branco agora. Diótrefes. Um cara chamado Diótrefes. Ele se julgava o dono da igreja. Não podia ninguém receber nenhum missionário, senão ia ter disciplina. É o cara que assumiu, usurpou uma posição que não existe na igreja. Nem pastor é dono da igreja, exerce poder total. É a igreja que, com oração, com conversa, com união, é que segue o seu caminho. Agora, quando a igreja precisa de um papa, de alguém que manda, faz isso, faz aquilo, não pode vestir isso, você não pode ir para lá, não pode ir para cá, ou tudo que você for fazer, você tem que pedir para mim, isso é um rei na igreja. Não existe isso. Algumas vezes a gente até quer. Bom, queria que alguém me mandasse mais em mim. Sim, é mais fácil. Em um certo sentido, é muito melhor que alguém mandasse a hora de comer. Algumas vezes as esposas fazem isso com os maridos, né? Estou brincando. Mas a gente é melhor. Por quê? Tira a nossa responsabilidade. Nós não precisamos olhar no relógio, nós não precisamos cumprir as nossas tarefas, o nosso propósito de vida, a nossa missão. É melhor alguém mandar na gente. Mas no começo é bom. Mas depois você perde a sua individualidade, você perde a sua responsabilidade, você perde o seu crescimento, você perde direção, você quer ir para lá. Não, vem para cá, você tem que fazer o que eu quero que você faça. Pessoas, ministérios na igreja, louvor, ministério pastoral, professores, eles servem para capacitar a pessoa para ela cumprir o seu ministério, para o qual Deus chamou, a qual Deus individualmente vai dirigir e conduzir, a qual o Espírito Santo vai abrir a mente para que em todos os lugares você possa cumprir a sua missão. Quando alguém se levanta e passa a ser o dono da palavra, ser o chefe principal, começar a reinar em igreja, em trabalho, fuja. Não é esse lugar que você devia ficar. Porque essa pessoa está usurpando uma posição que não pertence a ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Só existe um cabeça na igreja. Quem que é? O resto são pessoas que estão embaixo, ajudando a igreja a cumprir a sua missão. É duro para alguém que exerce liderança resistir a essa tentação de ser uma voz final. A gente tem que resistir, é uma luta. Mas corremos o perigo de usurpar algo que não é nosso. Algo que, no meio da igreja, é o Espírito Santo que governa. E a vontade, a direção sempre é do Senhor Jesus Cristo. A igreja dele. É uma tentação. Muitas vezes parece até mais fácil dirigir uma igreja como se fosse um rei. O pessoal do louvor dirigia a igreja como se fosse um rei. E depois seriam endeusados. Mas a cobrança é muito grande depois. Haverá fogo que até consumirá os cedros do Líbano.